A queda na cordilheira. O início do pesadelo de 72 dias. Junte-se à nossa comunidade e inscreva-se agora para explorar os segredos da Terra junto conosco. Você está voando. Neste exato segundo, a vida é perfeitamente normal. Você está rindo com seus amigos, talvez planejando a festa daquela noite, reclamando da comida do avião. O mundo é sólido, previsível, seguro. E então, num piscar de olhos, o chão desaparece. Agora pense comigo. O que você faria se acordasse no meio do nada absoluto? Um nada branco, gelado, a 30 graus negativos, sem comida, sem abrigo. E o único som que quebra o silêncio ensurdecedor da neve é o choro desesperado dos seus amigos feridos. Para 45 pessoas, isso não foi uma pergunta hipotética. Foi o primeiro dia de um pesadelo real que duraria longos e inacreditáveis 72 dias. Mas veja bem, esta não é apenas mais uma história de queda de avião. Esta é a história do que acontece quando o impossível se torna a sua única opção. É a história que prova que o ser humano é capaz de suportar o inimaginável, mas que para isso, ele precisa tomar decisões que vão assombrar o mundo para sempre. Imagine o som. Não um som limpo de filme, mas o ranger ensurdecedor de metal se partindo como papelão. O voo 571 não simplesmente caiu. Ele foi brutalmente devorado pela Cordilheira dos Andes. O impacto é uma força da natureza, uma violência que arremessa corpos, bagagens e assentos como se fossem brinquedos. A fuselagem se rasga e o avião decapitado desliza pela neve em velocidade alucinante, até finalmente parar. E então, por um segundo, há um silêncio. Um silêncio que é mais aterrorizante que o próprio barulho, porque ele é rapidamente preenchido. Primeiro, pelo vento uivante, um vento que parece zombar da fragilidade humana. E depois, pelos gritos. Gemidos de dor chamados confusos. O que se instala ali não é compreensão, é o caos absoluto. Pense no pior acidente de trânsito que você já viu. Agora, multiplique essa imagem por 1000. E o mais importante, delete da sua mente o som da sirene. Ninguém está vindo. A ajuda não está a caminho. Naquele exato momento, no meio do nada, aqueles jovens eram o epicentro do que o mundo conheceria como a tragédia dos Andes. O cérebro humano, sabe o que é, tem um mecanismo de defesa. Diante de um horror tão inimaginável, ele simplesmente desliga. Os primeiros minutos são uma névoa surreal. As pessoas não gritam histericamente. Elas murmuram. Elas olham para seus próprios ferimentos, um osso exposto, um corte profundo, como se pertencessem a outra pessoa. Um jovem olha para o amigo ao lado, morto, e sua mente não processa. Ele o cutuca. Vamos lá, temos que sair. Mas não há resposta. O acidente dos Andes 1972 não foi apenas um desastre físico, foi um colapso imediato da realidade. Eles estavam em um lugar que não deveria existir no mapa mental de ninguém, a quase 4.000 metros de altura, vestidos com roupas leves de quem ia para um passeio. E agora estavam cercados por um oceano infinito de neve e silêncio. É nesse vácuo de autoridade, nesse caos paralisante, que a necessidade forja líderes instantâneos. Roberto Canessa, um estudante de medicina de apenas 19 anos, olha ao redor. Seu treinamento era teórico, baseado em livros e salas de aula. Agora, a prática se apresentava da forma mais brutal possível. Ele vê um amigo com um cano de metal atravessado na barriga. Vê fraturas expostas que fazem seu estômago revirar. Ouve os gritos agudos de dor. Naquele momento, ele entende. Ele não tinha o direito de desmaiar. Não tinha o direito de sentir nojo ou entrar em pânico. O que ele sentia era o peso do olhar de todos. Ele era a única esperança médica. E então, ele começa a trabalhar. Ele rasga as próprias roupas para fazer bandagens. Ele usa pedaços de cinto para estancar sangramentos. Ele tenta realinhar ossos quebrados, ouvindo os gritos do amigo e pedindo desculpas enquanto o faz. Ele se torna, ali, a única linha, por mais tênue que fosse, entre a vida e a morte para muitos. Mas nem todos acordam para essa nova realidade imediatamente.
Nando Parrado bate a cabeça com uma violência tão brutal que entra em coma. Ele fica ali, deitado na neve, os olhos fechados, respirando fracamente. Seus amigos, no meio da confusão, o dão como morto. Ele só acorda dias depois. E o despertar de Nando é, talvez, um dos momentos mais cruéis e definidores de toda essa história. Ele não acorda para o alívio de estar vivo. Ele acorda para o inferno pessoal. Ele abre os olhos, a cabeça latejando, e a primeira coisa que vê é o rosto congelado de sua mãe, morta ao seu lado. Ele procura desesperadamente pela irmã, Suzy, e a encontra, morrendo. Ela está gravemente ferida, delirando, chamando pela mãe. O mundo de Nando Parrado acabou ali. Ele não tinha mais nada a perder. E é preciso ter muito cuidado, e ao mesmo tempo muita admiração, por um homem que já perdeu tudo. A primeira noite se aproxima. Se o dia foi um choque de violência e dor aguda, a noite foi a chegada de um terror diferente. Um terror silencioso, penetrante e absoluto. O sol, que nunca aqueceu de verdade, se pôs. E com ele, a temperatura despencou para 30 graus negativos. O frio dos Andes não é um frio comum que você sente e coloca um casaco. É um frio que queima a pele. É um frio que entra pelos ossos e paralisa os pulmões. Os sobreviventes dos Andes, muitos deles com roupas leves, feridos, ensopados, se arrastam para dentro do que sobrou da fuselagem. Eles se amontoam, uns sobre os outros, numa pilha humana desesperada, usando o calor uns dos outros como o único e insuficiente cobertor. Não era apenas o frio. Era o som na escuridão total. O som dos dentes batendo em uníssono. O som dos ossos quebrados se movendo quando alguém tentava se ajeitar. O som da respiração fraca de um amigo ao lado. E o cheiro. O cheiro de combustível de avião misturado ao cheiro metálico de sangue e ao odor da morte. A primeira noite foi um filtro brutal. Muitos que sobreviveram heroicamente ao impacto do voo 571 não sobreviveram ao frio da primeira noite. O mundo, décadas depois, chamaria o que aconteceu ali de milagre dos Andes. Mas naquela primeira noite, não havia absolutamente nada de milagroso. Havia apenas dor, medo e a luta primitiva pela próxima respiração. Eles se agarravam uns aos outros, não só pelo calor, mas pela humanidade. O contato físico era a única coisa que os lembrava que ainda estavam vivos. E enquanto o vento assobiava lá fora, furioso, uma única pergunta pairava na mente de todos. Quanto tempo até que nos encontrem? Acreditava-se piamente que o resgate era uma questão de horas, talvez um dia. Eles eram, afinal, um time de rugby, disciplinados. Mal sabiam eles que a Sociedade da Neve estava apenas nascendo, forjada no caos e batizada naquele frio inimaginável. O primeiro amanhecer, que trouxe a visão desoladora da imensidão branca, trouxe também uma faísca de esperança. Eles virão hoje. Mal sabiam eles que essa esperança seria a próxima coisa a morrer. Passada a brutalidade da primeira noite, o que sustenta o ser humano não é a força física, mas algo muito mais etéreo e poderoso: a esperança. Para os sobreviventes dos Andes, essa esperança era concreta. Eles eram um avião comercial, o voo 571. Obviamente, o mundo inteiro estaria procurando por eles. Essa certeza absoluta de que o resgate era iminente, uma questão de dias, talvez horas, instalou uma disciplina quase militar. Eles não eram um bando de jovens em pânico, eles eram um time. E como um time, eles se organizaram. As poucas provisões que encontraram nos destroços, algumas barras de chocolate, nozes, garrafas de vinho, não foram devoradas. Foram imediatamente racionadas. Imagine a fome que sentiam, o frio que queimava calorias preciosas, e ainda assim, a decisão foi unânime. Um pequeno pedaço de chocolate por dia, um gole de vinho para enganar o estômago. Esse ato de racionar não era apenas sobre nutrição. Era um ato de fé. Era uma forma de dizer ao universo e a si mesmos: nós estaremos vivos quando eles chegarem. A rotina se estabeleceu. Eles limpavam a neve da fuselagem, cuidavam dos feridos da melhor forma possível e, acima de tudo, vigiavam o céu.
Cada nuvem fora do lugar, cada ponto distante, era motivo para um salto no coração. Eles estabeleceram turnos de vigia, dia e noite, com os olhos fixos no azul, esperando o sinal da civilização. E então, aconteceu. Um som, um ponto distante no céu. Um avião. Não é possível descrever a euforia que tomou conta daquele grupo. Foi uma explosão de alegria pura, primal. Eles gritaram, pularam, acenaram com pedaços coloridos da fuselagem. Usaram o reflexo do sol em pedaços de metal para sinalizar. Eles nos viram! Acabou! Estamos salvos! Eles se abraçaram, choraram de alívio. A tragédia dos Andes estava enfim terminando. O avião passou, balançou as asas, um sinal que eles interpretaram como "Nós vimos vocês, estamos voltando", e desapareceu no horizonte. Eles prepararam suas poucas coisas, arrumaram os feridos e esperaram. O dia passou. A tarde chegou. A noite caiu. Ninguém veio. Aquele balançar de asas que eles viram como salvação era provavelmente apenas uma manobra padrão de curva. O avião não os tinha visto. O desespero que se seguiu a essa constatação foi quase tão devastador quanto o frio. E isso aconteceu mais de uma vez. Cada avião de busca que passava e não os via era como um novo prego no caixão de sua esperança. Uma tortura psicológica que drenava suas forças. A imensidão branca, que antes era apenas um obstáculo, agora se revelava sua maior inimiga. Ela os tornava invisíveis. No meio dos destroços, eles haviam encontrado um pequeno rádio transistor. No início, era uma distração, uma conexão frágil com o mundo que haviam deixado para trás. Mas com o passar dos dias, tornou-se uma obsessão. A bateria estava fraca, a recepção era terrível, mas eles persistiam. Era através daquelas ondas de rádio que eles esperavam ouvir a notícia de seu próprio resgate. E então, no 10º dia, a notícia veio. Mas não era a notícia que esperavam. Através do chiado e da estática, eles conseguiram ouvir uma voz anunciando que, após buscas exaustivas e infrutíferas pelo voo 571, as operações de resgate do acidente dos Andes 1972 estavam oficialmente canceladas. Imagine isso. É como estar perdido, seu celular com 1% de bateria. Você finalmente consegue sinal, faz a ligação para a emergência e a chamada cai. E você sabe, no fundo do seu coração, ninguém mais vai ligar. O mundo os havia esquecido. Eles foram oficialmente dados como mortos. O impacto daquela notícia foi mais profundo do que a avalanche que ainda estava por vir. O silêncio que se seguiu à transmissão foi absoluto. A esperança, aquele combustível que os manteve vivos, evaporou instantaneamente. Agora, os sobreviventes dos Andes não estavam mais esperando o resgate. Eles estavam abandonados. O milagre dos Andes teria que vir de outro lugar. A Sociedade da Neve estava oficialmente por conta própria. E com a comida acabando e o mundo tendo desistido deles, uma nova realidade, muito mais sombria e urgente, começou a se impor. O cancelamento das buscas foi o som de uma porta de aço se fechando. A esperança de ajuda externa estava morta, e uma nova contagem regressiva havia começado. Não era mais uma contagem de dias até o resgate, mas de dias até a morte. A fome, que antes era gerenciável pela disciplina e pela esperança, agora se tornou a protagonista absoluta da tragédia dos Andes. Os minúsculos pedaços de chocolate e goles de vinho acabaram. O corpo humano é uma máquina incrível, mas ele precisa de combustível. Sem ele, a máquina começa a se consumir. Eles tentaram de tudo, absolutamente tudo que a mente desesperada poderia conceber. Mastigaram tiras de couro das malas, um processo exaustivo que rendia quase nada e feria as gengivas. Tentaram comer a espuma dos assentos do avião, apenas para descobrir que o material era quimicamente intragável e não oferecia nutrição alguma. A fome se tornou uma dor física constante, uma cãibra que nunca passava, uma obsessão que dominava cada pensamento acordado. O corpo, em sua sabedoria desesperada, começou a comer a si mesmo. Os sobreviventes dos Andes viam seus próprios músculos definhando, a pele se esticando sobre os ossos.
estavam morrendo de fome, lentamente, diante dos olhos uns dos outros. E ali, cercados pela neve, havia comida, os corpos de seus amigos. É aqui que nós, sentados no conforto de nossas casas, com a geladeira cheia, nos arvoramos a julgar. É fácil para nós, com o estômago satisfeito, falar de moralidade e tabu. Mas a realidade do acidente dos Andes 1972 era outra. A questão não é "você comeria?". A pergunta muito mais profunda e honesta é: você escolheria viver? Durante dias, esse foi o debate silencioso. Uma agonia moral e religiosa que rasgava a alma daqueles jovens. Muitos eram católicos devotos. A ideia de profanar o corpo de um amigo era impensável, um pecado mortal. Eles rezavam, pediam a Deus um sinal, uma alternativa. Mas a única resposta era o uivo do vento e o encolher de seus estômagos. O tabu não é apenas uma palavra. É uma das barreiras mais profundas da civilização humana. Quebrá-la parecia, para muitos ali, uma perda da própria humanidade. Era admitir que haviam se tornado animais. O medo de fazer aquilo era quase tão grande quanto o medo de morrer. Mas a fome tem uma lógica própria, uma lógica fria e irrefutável. A morte estava chegando para todos. A hesitação custaria todas as vidas. Foi Roberto Canessa, o estudante de medicina, que primeiro verbalizou o inevitável com uma lógica fria, mas necessária. Ele olhava para os corpos congelados de seus amigos e via algo diferente. Ele não via apenas seus companheiros mortos. Ele via proteínas e gorduras preservadas pelo gelo. Ele argumentou, com a dor na alma, mas com a firmeza da razão. É como uma transfusão de sangue, ou um transplante de órgão. Ele dizia aos outros que tinha certeza de que, se ele morresse, gostaria que seus amigos usassem seu corpo para viver. Nossos amigos mortos nos dariam seus corpos, assim como doariam seus corações. A carne ali presente não era mais a pessoa. A alma, a essência, já havia partido. Era um argumento que lentamente começava a quebrar a barreira do tabu. Não era um ato de selvageria, era um ato de comunhão. Foi um processo. Não foi uma decisão tomada num rompante. Foi um debate agonizante que durou dias. Finalmente, eles fizeram um pacto. Um pacto que definiria para sempre a sociedade da neve. Todos ali concordaram que, se morressem, seus corpos poderiam e deveriam ser usados pelos demais para que pudessem sobreviver. Foi a permissão mútua que tornou o impensável possível. Não foi fácil. O primeiro corte foi um ato de violência psicológica extrema, mas foi o ato que permitiu que o milagre dos Andes tivesse uma chance de acontecer. Eles não estavam mais apenas sobrevivendo ao voo 571. Estavam ativamente escolhendo viver, custasse o que custasse. Uma vez que a decisão mais difícil foi tomada e a barreira do tabu foi quebrada, algo fundamental mudou. A escolha pela vida, por mais brutal que fosse, deu aos sobreviventes dos Andes um novo senso de propósito. Eles não eram mais apenas vítimas esperando o fim. Eles eram um grupo lutando ativamente contra ele. Mas a sobrevivência física era apenas metade da batalha. A outra metade, talvez a mais difícil, era a sobrevivência mental. Como manter a sanidade num lugar que era a definição da desolação? Como acordar todo dia naquele tubo de metal gelado, cercado pela morte, e não enlouquecer? A resposta foi uma das coisas mais humanas que existem. Eles criaram uma sociedade. Nasceu ali, organicamente, a Sociedade da Neve. Eles entenderam instintivamente que o caos e a anomia seriam tão mortais quanto o frio ou a fome. A única forma de combater o absurdo lá fora era criar uma ordem rigorosa lá dentro. Eles criaram uma rotina. E essa rotina se tornou sagrada. É o que todos nós fazemos, em menor escala, para sobreviver a um trauma, a um luto ou até mesmo a uma segunda-feira difícil. Nós nos apegamos a pequenas tarefas. Nós arrumamos a cama. Nós fazemos o café. A rotina é a âncora que nos impede de flutuar para a loucura. E a rotina deles era rigorosa. Cada pessoa viva tinha uma função. Ninguém ficava ocioso. A ociosidade era um convite ao desespero. E o desespero era um luxo que ninguém ali podia se dar.
A hierarquia não foi imposta. Ela surgiu naturalmente, baseada na capacidade de cada um. Os mais fortes fisicamente, como Nando Parrado e Roberto Canessa, formaram a equipe de expedição. Sua tarefa era explorar os arredores, tentar encontrar a cauda do avião, onde esperavam achar as baterias para o rádio e mais comida, e buscar incessantemente por uma rota de fuga, uma saída daquele labirinto branco. Essas expedições eram curtas e brutais, drenando energias preciosas, mas eram psicologicamente vitais. Elas representavam movimento, progresso, a recusa em aceitar a fuselagem como seu túmulo. Outros formaram a equipe da água. Essa era uma tarefa vital e tediosa. A neve não pode ser comida diretamente em grandes quantidades. Ela rouba o calor do corpo e queima a garganta. Eles precisavam de água líquida. Usando placas de metal resgatadas dos destroços e posicionadas ao sol, eles passavam horas derretendo pequenas quantidades de neve, gota a gota, enchendo garrafas para distribuir entre todos, especialmente para os mais fracos e feridos. Era um trabalho monótono, mas era um trabalho que mantinha as pessoas vivas. Havia também a equipe médica, liderada pelos estudantes de medicina, Canessa e Gustavo Zerbino. Eles cuidavam dos doentes, limpavam feridas da melhor forma possível, trocavam os curativos improvisados e, talvez o mais importante, ofereciam conforto. Eles distribuíam as rações de comida, agora compostas pela carne dos amigos mortos, garantindo que a divisão fosse justa e que os mais necessitados recebessem o suficiente para se manter. Havia até mesmo uma equipe de manutenção. Eles eram responsáveis por manter a fuselagem habitável. Tiravam a neve que se acumulava, tentavam tapar os buracos por onde o vento castigava e cuidavam da higiene básica, uma tarefa quase impossível, mas fundamental para manter um mínimo de dignidade humana. O que aconteceu naquele local do acidente dos Andes, 1972, foi a recriação da própria civilização. A rotina era o que os diferenciava dos animais. Fazer a água, limpar o quarto, cuidar do amigo. Cada pequena tarefa era um ato de rebeldia contra a morte. O milagre dos Andes não foi apenas a sobrevivência física, foi a manutenção da estrutura social e da humanidade em condições que foram feitas para destruí-las. Essa organização, essa sociedade forjada no gelo, foi o que deu ao voo 571 uma chance de ter uma história para contar. Eles não eram mais apenas sobreviventes individuais. Eles eram um corpo coletivo, uma única entidade lutando pela vida. Mas mal sabiam eles que a montanha, sua prisão, ainda não havia terminado de testá-los. O pior estava por vir. Quando se vive no limite absoluto, a mente humana se adapta. Os sobreviventes dos Andes haviam se adaptado ao frio extremo, à fome excruciante, ao trabalho exaustivo e à visão diária da morte. Eles haviam criado sua rotina dentro da fuselagem do voo 571, a sua sociedade da neve. Aquele pedaço de metal retorcido não era um lar, mas era o único refúgio. Era o escudo que os separava do vento assassino, o único lugar onde o frio de 30 graus negativos era, de alguma forma, gerenciável. Eles haviam feito as pazes com o horror da situação e encontrado um ritmo de sobrevivência. Eles acreditavam, talvez ingenuamente, que já tinham visto o pior que a montanha poderia lhes oferecer. Eles estavam errados. No 17º dia após o acidente dos Andes 1972, enquanto a maioria dormia amontoada dentro da fuselagem, a montanha decidiu mostrar sua verdadeira força. Um som. Um som baixo e profundo que parecia vir das entranhas da terra. Um tremor. E então, o mundo acabou. Uma avalanche silenciosa e devastadoramente rápida desceu pela encosta e engoliu a fuselagem inteira em um instante. Foi como se o oceano tivesse caído sobre eles. A neve, que era sua prisão, agora se tornava sua tumba. Imagine a cena. Você está dormindo em um espaço apertado e, num piscar de olhos, toneladas de neve invadem esse espaço. Não é a neve fofa dos filmes. É uma massa pesada, compacta como cimento, que preenche cada centímetro cúbico de ar. A fuselagem se tornou uma armadilha escura e sufocante.
O pânico foi imediato e absoluto. Era a escuridão total, uma pressão esmagadora no peito e a sensação horrível de sufocamento. As pessoas gritavam, mas o som não saía. Elas tentavam se mover, mas estavam presas, enterradas vivas. Roy Harley, um dos sobreviventes, descreveu esse momento como o mais próximo que ele já chegou do inferno. Ele sentiu o oxigênio acabar, a consciência se esvaindo e uma aceitação terrível de que era ali que ele morreria. Sufocado na escuridão, a centímetros de seus amigos. O único lugar seguro que eles tinham no mundo havia se tornado, em um segundo, a armadilha mais mortal. Eles estavam presos dentro de seu próprio caixão. Foi um milagre dentro do milagre dos Andes que alguém tenha conseguido encontrar forças. Um dos rapazes, que por sorte tinha um espaço mínimo para se mover, começou a cavar freneticamente com as mãos em direção aonde ele achava que a superfície deveria estar. Ele cavou até seus dedos sangrarem e, finalmente, abriu um pequeno buraco. Um único e precioso buraco por onde o ar pôde entrar, salvando os que ainda respiravam. Mas o alívio de poder respirar durou pouco. A avalanche ceifou mais 8 vidas instantaneamente. 8 amigos que haviam sobrevivido ao impacto, ao frio e à fome foram mortos enquanto dormiam. E o pesadelo estava longe de acabar. A fuselagem estava completamente soterrada. Eles não podiam sair. Ficaram presos ali, na escuridão total, por 3 dias. 3 dias trancados naquele espaço minúsculo, com a neve bloqueando qualquer luz, respirando por um único buraco. E, o pior de tudo, presos com os corpos recém-mortos de seus 8 companheiros. A atmosfera ali dentro era uma mistura de luto, claustrofobia e desespero quase insano. A tragédia dos Andes havia atingido um novo nível de crueldade. Quando finalmente conseguiram cavar um túnel para fora, o mundo que encontraram era ainda mais desolador. O avião havia desaparecido sob um manto branco. Ironicamente, a avalanche, esse ato de pura maldade da natureza, trouxe 2 coisas. A primeira foi um isolamento térmico. Soterrada, a fuselagem ficou levemente menos fria. A segunda foi mais comida. Os corpos recém-mortos garantiram a sobrevivência física dos demais. Mas, psicologicamente, a avalanche foi o golpe de misericórdia. Ela quebrou o espírito de muitos. Se nem mesmo dentro do avião eles estavam seguros, onde estariam? Foi nesse ponto de ruptura total que uma nova determinação surgiu. A montanha havia declarado guerra total. Ficar parado não era mais uma opção. Esperar era morrer. A avalanche foi o ultimato da montanha. Para os sobreviventes dos Andes, a mensagem foi clara e brutal. Vocês não estão seguros em lugar nenhum. O refúgio da fuselagem havia se tornado uma armadilha mortal, e a espera passiva era, agora, uma sentença de morte assinada. Foi nesse ponto de ruptura absoluta que a mentalidade da sociedade da neve mudou para sempre. A esperança de ser resgatado morreu, e em seu lugar nasceu a determinação de ir buscar o resgate. Essa faísca foi acendida principalmente por Nando Parrado. Lembre-se, Nando foi o homem que acordou do coma para encontrar a mãe morta e ver a irmã morrer em seus braços. Ele não tinha absolutamente nada a perder. A montanha já havia tirado tudo dele. Sua mentalidade era de uma clareza aterrorizante. Eu não vou esperar a morte sentado. Eu vou andar até ela, e se eu tiver que morrer, vou morrer andando em direção ao oeste, em direção ao Chile. Essa não era uma busca por um milagre. Era a retomada do controle sobre o próprio destino. Roberto Canessa, o médico do grupo, com seu espírito pragmático e teimoso, juntou-se a ele. Eles seriam a ponta de lança, a última aposta de um grupo que estava se desfazendo. Mas esta não seria uma caminhada cega. Eles já haviam tentado expedições menores antes e falhado miseravelmente, voltando para a fuselagem quase mortos de frio. Eles aprenderam com a dor. O maior inimigo não era a distância, mas a noite. O frio noturno era impossível de sobreviver ao relento. Eles precisavam de uma solução.
Foi então que, num dos atos de maior genialidade e desespero do acidente dos Andes 1972, eles criaram o saco de dormir. Costurando pedaços de isolamento térmico que arrancaram da cauda do avião, eles fabricaram um grande cobertor acolchoado que poderia, em teoria, abrigar 3 homens e protegê-los do frio mortal. Foi um trabalho meticuloso, feito com agulhas improvisadas e fios de cobre. A Sociedade da Neve inteira trabalhou nisso. O grupo investiu suas últimas esperanças nesses homens. Eles lhes deram as melhores roupas, as maiores rações de carne, o combustível para a jornada e toda a fé que lhes restava. Não era apenas uma expedição, era um sacrifício coletivo. Eles estavam enviando seus guerreiros mais fortes para uma missão da qual, muito provavelmente, eles não voltariam. A escalada começou. Nando, Roberto e Antônio, Tintim, Vizintim, que voltaria depois para poupar comida, começaram a subir o que eles acreditavam ser a montanha que os separava do Chile. A subida foi um inferno. A quase 4.000 metros, o oxigênio é escasso. Cada passo era uma agonia. Os pulmões queimavam. Eles não tinham equipamento de alpinismo, apenas sapatos de rugby gastos. Eles afundavam na neve, caíam, levantavam-se e continuavam. Nando liderava, impulsionado pela imagem de seu pai. Após dias de escalada brutal, eles finalmente alcançaram o cume. Imagine a cena, exaustos, famintos, congelando, mas com o coração batendo com uma esperança feroz. Eles olham para o oeste, esperando ver os vales verdes do Chile. E o que eles veem é mais montanhas, picos e mais picos nevados até onde a vista alcança. Foi o momento mais devastador de toda a tragédia dos Andes. É como lutar por uma promoção por anos. E quando você finalmente acha que conseguiu, seu chefe diz que você precisa começar tudo de novo. A maioria de nós desistiria. Canessa, ao ver a imensidão branca, desmoronou. Nando, vamos voltar. Vamos morrer aqui. Mas Nando Parrado, o homem que já havia perdido tudo, olhou para aqueles picos e sua determinação apenas se solidificou. Ele apontou para 2 picos menores ao longe. Nós podemos não chegar ao Chile, Roberto, mas vamos morrer tentando. Aquele momento no cume não foi o fim da esperança. Foi o verdadeiro começo do milagre dos Andes. O momento no cume da montanha, aquela visão devastadora de mais e mais neve, foi o filtro final. Onde a maioria veria o desespero e a certeza da morte, Nando Parrado viu um caminho. A decisão de não voltar, de seguir em frente, foi o ato que selou o destino dos sobreviventes dos Andes. Eles desceram aquela primeira montanha, uma descida quase tão perigosa quanto a subida, e começaram a jornada de 10 dias que entraria para a história. 10 dias. É fácil falar o número, mas é impossível compreender a realidade. Eles não estavam caminhando em uma trilha. Estavam atravessando um terreno hostil, congelado, sem equipamento, com os corpos pesando meros 40 quilos. O saco de dormir improvisado os salvou das noites. Mas o dia era uma batalha constante contra a exaustão, a fome e o desespero. Roberto Canessa, o pragmático, o médico, começou a falhar fisicamente. Seus pés estavam feridos, sua determinação corroída pela realidade. Ele, que havia sido uma coluna de força na fuselagem, agora dependia da força implacável de Nando. Nando, movido por uma fúria sagrada, praticamente o arrastava. Nós vamos conseguir, Roberto. Continue andando. Cada passo era uma vitória. Cada metro era um ato de desafio contra a montanha que tentou matá-los. Eles saíram do mundo do branco, da neve e da morte, e lentamente começaram a ver sinais de vida. Primeiro, um líquen numa pedra. Depois, um riacho de água que não estava congelada. E então, o primeiro sinal de civilização. Uma lata de sopa vazia. Eles choraram ao ver o lixo. Lixo significava gente. E então, o rio. Um rio furioso, inchado pelo degelo, que barrava o caminho. E do outro lado da margem, uma figura. Um homem. Nando e Roberto não acreditaram no que viam. Parecia uma alucinação. Eles tentaram gritar, mas o barulho do rio abafava suas vozes fracas. O homem do outro lado,
um fazendeiro chileno chamado Sérgio Catalán, os viu. Ele também não acreditou. Pensou que fossem caçadores, talvez terroristas, mas algo naqueles dois esqueletos ambulantes o tocou. Ele gesticulou que voltaria no dia seguinte. Para Nando e Canessa, aquela noite foi a mais longa de todas. E se ele não voltasse? E se fosse uma miragem? No dia seguinte, Catalán estava lá. Ele amarrou um pedaço de papel e um lápis em uma pedra e arremessou por cima do rio. Nando Parrado, com as mãos tremendo de frio e emoção, escreveu a frase que mudaria tudo. Eu venho de um avião que caiu nas montanhas. Sou uruguaio. Temos 14 amigos feridos lá em cima. Precisamos de ajuda. Catalán leu o bilhete. Ele finalmente entendeu. Ele fez um sinal de positivo e cavalgou por horas até o posto policial mais próximo. O resgate havia começado. O mundo, que os havia abandonado e os dado como mortos há mais de 2 meses, estava prestes a descobrir o maior feito de sobrevivência da história moderna. O milagre dos Andes estava completo. A notícia explodiu como uma bomba. Os helicópteros de resgate voaram, guiados por Nando Parrado, de volta ao inferno de onde ele acabara de escapar. De volta ao voo 571. Para os 14 que ficaram na fuselagem, os últimos dias haviam sido uma tortura de esperança e medo. Quando ouviram o som dos rotores, a euforia foi indescritível. Era o som da vida voltando. Era o fim do acidente dos Andes 1972. Mas o resgate em si foi complexo. O mau tempo permitiu que apenas metade fosse resgatada no primeiro dia. Os outros tiveram que passar mais uma noite na fuselagem, mas desta vez, acompanhados por uma equipe de resgate. Eles não estavam mais sozinhos. O retorno, no entanto, não foi simples. Como você volta à vida normal depois de passar 72 dias no inferno? Como você explica para o mundo o que fez para sobreviver? Eles saíram de um mundo e voltaram para outro. O resgate foi o fim do pesadelo, mas foi o início de uma vida inteira de memórias, de um pacto de sangue e de uma história que a Sociedade da Neve teria que carregar para sempre. Eles não voltaram apenas à vida. Eles voltaram transformados, trazendo consigo o peso e a glória de terem olhado a morte no rosto e terem dito: hoje não. Por que essa história, décadas depois, ainda mexe tanto conosco? Por que a Sociedade da Neve ainda nos causa arrepios? É muito fácil e, francamente, um pouco preguiçoso resumir o milagre dos Andes a uma única palavra sombria. Mas quem faz isso, quem foca apenas nisso, não entendeu absolutamente nada. Essa história não é sobre o que eles comeram. É sobre o que eles se recusaram a se tornar. É uma crônica sobre resiliência levada ao limite do impossível, sobre uma amizade forjada no gelo e sobre uma vontade de viver tão pura e teimosa que desafiou a própria lógica da natureza. Aqueles rapazes redefiniram o significado da palavra estar vivo. E sim, o mundo os julgou. Do conforto de suas casas, as pessoas apontaram o dedo. Mas até mesmo a Igreja Católica, após profunda reflexão, entendeu o que aconteceu ali. Não foi um ato de selvageria. Foi um ato de comunhão desesperada, uma necessidade extrema para preservar o dom sagrado da vida. A Cordilheira dos Andes foi um laboratório. Um laboratório brutal que pegou jovens comuns e os testou até o limite da condição humana. E o resultado foi surpreendente. Eles não se tornaram selvagens. Pelo contrário, eles se tornaram mais humanos. Eles criaram uma sociedade baseada na organização, na disciplina e no sacrifício mútuo. No fim, o que salvou os sobreviventes dos Andes não foi apenas a carne que os alimentou. Foi a estrutura social que criaram. Foi a ordem que impuseram ao caos. Foi o amor e a responsabilidade que tinham uns pelos outros. A tragédia dos Andes sempre nos força a fazer a mesma pergunta: o que eu faria no lugar deles? Mas, honestamente, essa é a pergunta errada. Talvez a pergunta certa, a que realmente importa para a sua vida hoje seja: o que estamos dispostos a fazer uns pelos outros? Você está realmente disposto a se sacrificar pelo seu colega ao lado? Quanto do seu potencial você está deixando congelar na neve da sua rotina? Eles escalaram uma montanha impossível.
Qual é a montanha que você está se recusando a escalar na sua própria vida? Você vai esperar o resgate que nunca virá? Ou vai se levantar e caminhar? Se essa história incrível de sobrevivência e resiliência impactou você, se você acredita que precisamos de mais lembretes do que realmente somos feitos, se inscreva agora no canal e ative as notificações. Histórias como essa são o nosso combustível e eu tenho muito mais para te mostrar.